Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Menos palavras, mais ação. Não é preciso falar tudo o que pensamos. A sabedoria está em saber quando não falar. A discrição é uma virtude. Quem fala demais, ouve de menos. Em certos momentos, o silêncio vale ouro. Palavras em excesso podem causar arrependimentos. Nem todas as palavras precisam ser compartilhadas. A verdadeira força está em controlar a língua. Às vezes, menos palavras significam mais impacto. O silêncio pode evitar conflitos desnecessários. Falar menos cria mais oportunidades para ouvir os outros. Algumas coisas são melhores deixadas sem dizer. O silêncio pode transmitir mais emoção do que palavras. Pense antes de falar. O poder está em saber quando calar a boca. A prudência está em saber em que momentos não dizer tudo o que se pensa. Nem toda informação precisa ser compartilhada. Ouvir mais e falar menos é um sinal de sabedoria. Cuidado com as palavras, elas têm poder. Palavras imprudentes podem deixar cicatrizes profundas. O silêncio pode ser a resposta mais sábia. Às vezes, é melhor deixar o outro falar por si mesmo. Dizer menos pode criar um ar de mistério e fascínio. O silêncio pode transmitir respeito e consideração pelos outros. Palavras sábias são medidas e fabricadas com prudência. Quem fala demais, alimenta o ego e diminui a importância das suas palavras. A eloquência não está necessariamente na quantidade de palavras, mas sim na sua qualidade. Sua reputação depende tanto do que você faz quanto do que você diz, ou não diz. Algumas verdades podem ferir, por isso, é melhor guardá-las para si mesmo. O silêncio é a resposta mais cortês em algumas situações. Cuidado com as palavras, elas podem escapar e machucar alguém. Nem todas as opiniões precisam ser ditas em voz alta. Sua sabedoria é medida pela quantidade de palavras que você guarda para si mesmo. O silêncio pode ser mais poderoso do que um discurso inflamado. Ideias valiosas são melhor apreciadas quando expressas de forma concisa. Reservar suas palavras para momentos significativos aumenta a sua relevância. Pensar antes de falar é como filtrar água antes de bebê-la. Menos é mais, especialmente quando se trata de palavras. Às vezes, reduzir o volume das palavras aumenta a qualidade da mensagem. Falar menos cria espaço para a introspecção. A mente ganha clareza quando a língua permanece calada. Não se arrependa do que você não disse. Palavras vazias só ocupam espaço e tempo. Palavras podem ser ditas, mas nunca podem ser desditas. Aquele que fala pouco, mas com precisão, é admirado por sua sabedoria. O silêncio é o melhor aliado da paciência. Ser seletivo com as palavras é um sinal de discernimento. Menos palavras, mais significado. Guardar segredos demonstra lealdade e confiança. Às vezes, é melhor deixar que os fatos falem por si mesmos. O silêncio é o melhor antídoto contra fofocas e intrigas. Reservar palavras para momentos adequados aumenta o impacto do que é dito. Falar apenas quando necessário é um sinal de maturidade. Manter o silêncio revela força interior. Palavras não são obrigatórias, mas respeito é. Sábio é aquele que guarda suas palavras e só as libera quando necessário. Menos fala, mais observação. O silêncio é o escudo contra a exposição excessiva. Ser prolixo nem sempre é sinônimo de sabedoria. Falar menos e ouvir mais é uma estratégia de aprendizado. A eloquência está em saber quando interromper. O silêncio é a melhor resposta quando confrontado com tolice. Discursos inflados nem sempre comunicam a verdade. Quem fala demais corre o risco de se contradizer. Palavras de ódio são melhor ignoradas. Às vezes, a resposta adequada é não responder. Sábio é aquele que mantém seu silêncio mesmo quando provocado. Silenciar é uma forma de autoproteção. O silêncio é um poderoso mecanismo de controle emocional. Palavras impensadas podem ser como flechas, uma vez lançadas, não podem ser recuperadas. O silêncio evita conflitos desnecessários. Falar menos revela humildade. A arte da diplomacia está em saber quando não falar.
Às vezes, a resposta mais impactante é um silêncio significativo. O silêncio é a melhor resposta diante de atitudes hostis. Ouvir mais e falar menos fortalece relacionamentos. Saber calar diante de provocações é uma virtude. Sua voz tem mais profundidade quando você controla a frequência. Pensar antes de falar é uma habilidade valiosa. O silêncio evita desperdiçar palavras em vão. Palavras desnecessárias diluem o valor do que é dito. Silenciar diante de julgamentos injustos revela coragem e resiliência. Às vezes, é melhor deixar que as pessoas descubram as coisas por si mesmas. O silêncio pode conter mais sinceridade do que palavras falsas. A verdade revela-se nos momentos de silêncio. Evitar detalhes desnecessários preserva a privacidade. Quem fala demais pode sentir a dor das palavras ditas em excesso. O silêncio é o refúgio daqueles que sabem que nem tudo precisa ser explicado. Pensar duas vezes antes de falar é um sinal de inteligência emocional. Palavras são como moedas, gastá-las com sabedoria é essencial. O silêncio é um aliado para evitar arrependimentos. Sensatez está em saber quando guardar opiniões para si mesmo. Só porque podemos falar, não significa que devemos falar. Encher o silêncio com palavras desnecessárias é desperdiçar uma oportunidade de aprender. Quem fala demais, muitas vezes perde a oportunidade de ouvir a voz do outro. A paciência é alimentada pelo silêncio. Faça com que suas palavras sejam um bem valioso, não uma moeda barata. O silêncio é o abraço da paz interior.